do dia 19 de agosto de 2024. Meu nome é Bruna Moncaburo, sou analista de investimentos aqui da Guide e quero compartilhar contigo as operações de destaque para a semana. Vamos começar falando sobre as estruturadas, uma operação chamada de For Knockout, que é aquela operação em que a gente estipula uma barreira para o preço e essa barreira ela não pode ser rompida. Se essa barreira não for rompida, o investidor ele ganha uma taxa pré-fixada, certo? Então, para essa semana temos 3 ativos em destaques. O primeiro ativo em destaque é Carrefour, pelo ticker CRFB3. O ativo ele vem trabalhando próximo dessa região dos R$ 9,60. E o que a gente vê que tem uma região bem forte, bem importante de suporte, que se manteve intacta desde 2023, que é essa região mais ou menos próximo dos R$ 8,70, tá? Então, esse fundo aqui foi testado em maio de 2023, depois foi trabalhado também em outubro de 2023, retestou agora no mês 6 de 2024, e a gente também está bem próximo dessa região de suporte, em que o preço, toda vez que toca ali, faz uma movimentação um pouco mais positiva, né? Ele não consegue perder. Essa é uma operação que tem a duração de 34 dias úteis ou 46 dias corridos. A gente coloca uma barreira de 20% no ativo, e se o ativo não perder essa barreira de 20%, o investidor ganha 5,27%. Uma taxa realmente interessante, principalmente porque a gente está falando aqui de 46 dias corridos, tá? Então, o preço hoje, chegando mais próximo da região de suporte, ele cairia em torno de 10%, e para ele cair em torno de 20%, né, e essa estrutura não funcionar, ele teria que voltar a trabalhar próximo da região dos R$ 7,70, que é um preço que não foi atingido há bastante tempo, por isso é uma operação bastante interessante. Então, lembrando, operações for knockout, o ativo ele não precisa subir, ele inclusive até pode cair, o que ele não pode é cair abaixo da barreira, né? Ele não pode romper a barreira. Se romper a barreira, aí o investidor acaba ficando com esse ativo, só que bem menos valorizado. Então, essa é uma taxa bastante importante, principalmente que a gente vê nessa duração de mais ou menos um mês e meio, 5,27%. Isso analisado é uma taxa que ganha e muito do CDI, como, por exemplo, né, como uma base de comparação com a renda fixa. Claro que a gente está trabalhando de renda variável e a gente quer operações muito mais rentáveis do que a renda fixa, então essa é uma que se enquadra perfeitamente. A segunda operação de destaque é Pomo 4, no ticker, que é Marco Polo, o ticker é Pomo, né? POMO 4. O ativo também está fazendo um desempenho bem bonito, com a tendência de alta nos últimos dias, nos últimos meses, né? Nos últimos anos, fez uma movimentação bem forte, e acreditamos aqui que tem uma região de suporte mais próxima dos R$ 6, em que o ativo não tende a passar, tá? Então, próximas regiões de suporte, a gente tem aqui próximo de 10%, onde o ativo fez uma movimentação um pouquinho mais compradora, e depois ele tem essa defesa aqui em 15% de queda. Então, essa também tem a mesma duração, 34 dias úteis, 46 dias corridos. A gente tem uma barreira de 20%, então a barreira de 20% de hoje, do preço de hoje, ele teria que trabalhar mais próximo dos R$ 5,60, que é um preço que ele não vem negociando há bastante tempo, tendo em vista que o ativo está numa tendência de alta, certo? E aí, se o ativo não romper essa barreira, o investidor vai ganhar 5,12%, uma taxa também super interessante, principalmente se a gente comparar com a renda fixa, né? A gente precisa de um risco-retorno bastante interessante, já que a renda fixa está pagando bastante em função das nossas taxas de juros. Mas operação também bastante bacana. Pomo 4 é a segunda operação em destaque. E a terceira operação em destaque, eu vou fazer um combo de 2 operações aqui. A primeira é Cebave. Cebave estava numa tendência de queda, trabalhava com topos e fundos descendentes, fez uma região de suporte bastante forte, e aí agora fez essa região de topo, rompeu e voltou para essa região anterior, né, que a gente chama de histórico de preço. Aqui, graficamente, a gente já tem uma formação de fundo próximo dos topos e
próximo dos históricos de preço, né? Topos e fundos anteriores. E aí também a gente encontra aqui uma região de 11% para baixo de suporte, depois a gente encontra essa região aqui mais próximo de 30%, mais próximo de 30% de queda, né? 25%. Porém, contudo, essa é uma operação que tem a duração de 34 dias úteis, 46 dias corridos, a barreira é de 20%, então o ativo, ele pode cair, sim, ele só não pode cair mais do que 20%, então ele trabalharia próximo da região dos R$ 4,14. Se ele não romper, o investidor ganha 8%. É uma operação um pouco mais arriscada, mas sim, com uma taxa bastante interessante, principalmente se a gente for comparar que esses 8% é numa operação de 46 dias. Então, de novo, o ativo ele não necessariamente precisa subir, ele só não pode cair mais que a barreira. Se o ativo cair 10%, não tem problema, o investidor continua ganhando os 8%. E aí, já trazendo um pouco desse papel, e uma outra opção estruturada, são aquelas opções que nós chamamos de call ratio, ou double up, ou booster. Existem várias formas de chamar, em que apostamos na subida do papel, e com a subida do papel a gente ganha o dobrado. A cada 1% que a ação subir, a gente ganha 2% até um limite de alta. E para isso também escolhemos CBAV. Essa é uma operação de 65 dias úteis ou 92 dias corridos, e o papel subindo até 13%, que é uma movimentação bem interessante, aqui subindo 13,50%, que é próximo da região dos fundos anteriores. O investidor pode ganhar até 26,95%. Então, essa é uma operação que a gente utiliza principalmente para aqueles papéis que já caíram muito, ou para tentar fazer alguma recuperação de prejuízo, ou também aqueles papéis que estão dando sinal de compra e a gente quer ganhar dobrado, tá? Então, a operação de call ratio também a duração um pouquinho maior do que as for knockouts. Essa aqui, 65 dias úteis, né? Mais ou menos 3 meses. E aí, o que a gente coloca é um teto máximo, né? O papel subindo até 13,50, a gente consegue fazer o dobro. Então, o limite máximo, se o papel subir acima de 13,50, o limite máximo que se ganha é 26,95%. Também achei bastante interessante, principalmente porque o papel já fez uma reversão de tendência e está fazendo a marcação de fundo graficamente, mostrando uma possibilidade de compra. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, mas já nos vemos nos próximos vídeos de destaque.